estamos diretamente da primeira feira do concurso e vamos conversar agora com o professor advogado Fábio Figueiredo. Professor, qual a perspectiva do mercado de concursos no ano de 2010? Veja bem, Patrícia. Primeiro, prazer aqui com os senhores. O mercado de concursos, desde 2003, em 2003, cresceu 80%. Né? Esses são dados aí de pesquisas sérias que foram feitas. E de lá para cá só cresceu. O mercado só cresceu. Só cresceu mais e mais. Todos os anos nós temos um grande crescimento. Né? O número de materiais preparatórios, cursos preparatórios. Né? Virou um mercado de verdade. Em 2010, nós temos aí a notícia de diversos concursos que estão para abrir. Né? Tivemos aí a notícia hoje do edital da Caixa Econômica Federal, um concurso que deve movimentar milhares de candidatos em todo o país. Né? Então, o mercado de concursos em 2010, tal qual todos esses últimos anos, vai crescer muito mais. Nós teremos diversos concursos, já tivemos diversos concursos. Eu me recordo que ainda em 29 de dezembro, eu estava lá consultando lista de novos editais. No dia 29 de dezembro de 2009, nós tivemos 6 novos concursos abertos. Então, 2 dias antes do final do ano, e o mercado se movimentando, os concursos abrindo, né? O que favorece a todos esses candidatos que estão procurando a estabilidade, né? Que estão procurando o sonho, né? Da carreira estável e das melhores condições de vida, né, Patrícia? Bom, vamos falar sobre o exame de ordem. Qual a avaliação que o senhor faz das provas do exame de ordem? Olha, o exame de ordem, agora nós temos diversas novidades para o exame de ordem, que entram em vigor aí a partir do exame de 2011, final de 2010, começo de 2011, com um eixo de disciplinas fundamentais, de formação humanística, né? Mas antes mesmo disso, antes mesmo dessa alteração do exame, a gente tem notado que nos últimos 5, 6 anos, o exame de ordem tem se tornado cada vez mais difícil. Cada vez mais as questões postas pelos examinadores são questões mais difíceis, que exigem raciocínio lógico jurídico do candidato. Então eu me lembro que na época que eu prestei o meu exame de ordem, a gente decorava a matéria, né? Você vai decorar a matéria, vai chegar lá, vai gabaritar a prova, vai responder tudo. Hoje em dia não é mais assim não, né? O candidato precisa de um raciocínio lógico jurídico, ele precisa se concentrar para a prova e de uma preparação profunda para essa prova. Então, sob a perspectiva do candidato, o exame de ordem está cada vez mais difícil. Sob a perspectiva do mercado de trabalho, isso é cada vez melhor, né? Porque os candidatos que realmente passam mereceram estar lá. Né? E eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: olha, não saia da prova dizendo que houve pegadinha, porque a prova só existe para que você seja reprovado nela, não é isso? Porque se fosse para ser fácil, você mandaria uma correspondência à Ordem dos Advogados do Brasil, eles te mandariam a identidade profissional de advogado. Né? Assim como em concursos no exame de ordem, a prova está lá para que você desafie essa prova, para que você passe por essa prova, e passar por essa prova está cada vez mais difícil, exige uma preparação muito forte do candidato. E, professor, diante dessa dificuldade nas provas do exame de ordem e também na grande concorrência de concursos, como o candidato pode se preparar para que possa fazer uma boa prova e conseguir até a aprovação? Eu acho que nós temos aí 2 perspectivas um pouco distintas, mas não muito. A de concursos públicos e a do exame de ordem. Sob o ponto de vista do concurso público, a primeira dica que eu posso dar para os candidatos, que é a que eu dou para os meus alunos, é: saia na frente. Não espere o seu edital abrir para começar a se preparar, para começar a estudar. Né? Então procure uma literatura especializada, de uma editora que seja confiável, sempre tem em mira lá o mini currículo do autor, quem é esse sujeito, onde ele se formou, o que foi que ele escreveu, e comece a estudar antes do edital, com o edital anterior. Pode haver alguma alteração de um edital por outro, mas não uma alteração tão brusca que todo o seu estudo seja jogado fora. Né? Então, a primeira dica é: comece a se preparar antes. Segunda dica é perseverança e paciência. Todo mundo diz, e eu vou repetir: concurso público não é para passar, é até passar. Né? Então, o candidato ele tem de ser perseverante, ele tem de ser persistente, ele tem de ser confiante, mas tem um sopeso, tem o outro lado da moeda, a humildade. Né? Tenha sempre em mente aquilo que você não sabe e reconheça que você não sabe para que você possa buscar o seu conhecimento. Né? E só dessa maneira eu creio que o candidato consegue chegar lá. E estudar para concurso público hoje em dia no Brasil é profissão. Né? O que você faz? Eu sou concurseiro, é isso que eu faço. Hoje, para um concurso de nível superior, o candidato leva em média de 2 a 4 anos nessa preparação. Né? E é necessário mesmo que ele passe por esse período de preparação, porque é exemplo do que eu acabei de dizer sobre a prova de exame de ordem. Os concursos públicos também, cada vez mais, exigem mais conhecimento do candidato,
um maior nível de raciocínio lógico para as questões, então é absolutamente indispensável que eles se preparem. Então isso sob a perspectiva do concurso público. Sob a perspectiva do exame de ordem, eu creio que o que se deve ter em mira é a preparação na época da faculdade. Então muitos alunos chegam lá no quinto ano, não, tudo bem, agora eu vou fazer um curso preparatório, né, e vou conseguir passar. Tenha em mente o seguinte, o curso preparatório não forma o aluno, ele informa o aluno. O que forma o aluno é a graduação. E se a sua graduação foi bem feita, pode ter certeza que se você tiver um curso preparatório sério, com um material de apoio sério, né, um material de apoio que possa efetivamente te dirigir para a prova, você vai conseguir ser aprovado, sem grandes dificuldades. Né? A gente tem aí a experiência, eu coordeno uma coleção de curso preparatório para o exame de ordem, a coleção AB Nacional, lá pela editora Saraiva, e diversos alunos sempre falam, nossa, professor, a questão estava no livro. Agora, eu digo para eles assim, Direito Civil, que é a minha matéria, por exemplo, será que no meu livro de volume único de Direito Civil, nós temos todo o conteúdo dos 8 volumes, por exemplo, da professora Mariana Diniz? Claro que não. É evidente que todo esse conteúdo não está lá. Nós dirigimos para a prova. Por isso, fundamental é saber qual foi a sua preparação na sua formação. Antes disso. Porque aí você vai ter condições de absorver todo esse conteúdo de cursos preparatórios, de materiais de apoio, que realmente serão eficazes, vão te ajudar na aprovação. Mas depende de uma conduta séria e assertiva do aluno. Né? Só assim eu acho que o aluno e o candidato consegue no concurso público ser aprovado, no exame de ordem também, Patrícia. Obrigada pela sua participação. Voltamos a qualquer momento, direto da primeira feira do concurso São Paulo.